Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ouvir esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 10ª vez. O incrível, o estourado, o espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Brulé. Eu vi que vocês gostaram do episódio com convidados e eu também amei gravar assim, porque sai de forma fluida. Um puxa o assunto, o outro segue, o raciocínio vai, enfim. Gostei bastante. Tô tentando convencer outra pessoa para gravar comigo, então veremos se eu tenho poder de persuasão. Sentei aqui, de frente para esse microfone, bonitinha no meu canto, para contar uma história para vocês. Mas antes eu queria agradecer a todo mundo que repostou as propagandas que eu tô postando. Queria agradecer aos ouvintes e eu vou fazer agora que nem os atores fazem no teatro. Eu vou pedir para vocês que gostam do meu podcast contar para outras pessoas sobre ele, porque o boca a boca é o melhor instrumento de divulgação para quem não tem orçamento para tal. Impulsionar postagens é uma ferramenta de divulgação, mas o boca a boca acaba sendo mais eficaz, não é mesmo? Tô levando da melhor forma que eu posso levar hoje, não quero correr com as coisas e tudo isso virar um estresse ao invés de uma brincadeira boba e gostosa. Outra coisa, os trechos eu tava postando sem foto minha, mas eu vou ter que voltar a colocar a minha carona cis lá na foto na frente, porque o Instagram divulga mais as postagens que tem rosto. Tá passada? Porque eu fiquei. Já ouviu os episódios anteriores? Aproveita e já atualiza. Já. Agora. Go, 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 go. Aliás, o episódio 5 foi na mesma pegada que esse episódio aqui de agora. Bom, os recados foram dados, os agradecimentos foram dados. E aí, querido, como foi o final de semana? Deu pra aproveitar? Confesso que os meus finais de semana estão passando assim no piscar de olhos. Toda segunda eu tô cansada como se fosse uma quinta. Mas, né, vamos nos permitir. O tema desse episódio é... Vou te contar uma história. Nesse quadro, eu conto uma história que vocês podem ou não conhecer e entro nos detalhes que são ou não importantes, mudando ou não o nome dos personagens e no final eu conto de onde é. Pode ser um filme, um livro, um fato, um feto, uma fofoca, um Pedro, um medro, um trecho, enfim, vai ser uma história. Só queria ressaltar aqui que não é uma coisa verídica, com informações 100% reais, para não chegar um chato e falar, ai, Dani, mas não é assim. Enfim. Eu tive uma ideia que de início eu achei que era de milhões, que era elaborar uma playlist para vocês escutarem de fundo. Mas, né? Porra, Dani, se você tá gravando no Spotify, como que a pessoa vai ouvir a playlist? Eu vou postar, quando eu for postar no Spotify, eu vou colocar o nome de uma playlist para quem for, para quem quiser colocar no computador e ouvir no celular. Vai dar bom, para quem quiser. Assim, recomendo. Mas se não der, também não tem problema. Não tem problema. Eu escrevi... Porque assim, sempre antes do episódio, eu monto um roteiro. E enquanto eu estava escrevendo o roteiro, eu botei uma playlist muito foda. E aí eu fui entrando na história daquele jeito. Pra quem gosta, vou deixar separado, tá? Mas, nossa, seria assim, 10 de 10 se eu conseguisse incluir a música enquanto eu falo. Mas aí mexe com direitos autorais, né, gente? Não dá. Eu sou uma pobre fodida. Não tem como pagar direito autoral pra ninguém agora. Quem sabe no futuro, não é mesmo? Esperei pra gravar esse podcast porque o carro da Pamonha estava na minha rua e ficou muito tempo na minha rua. Me hidratar. Então, sentei agora, quieta, tranquilinha. E vamos começar, né? Vamos lá. Tudo começa no planeta Terra, onde o aquecimento global se aproxima. A gente tem consciência de termos recursos chegando ao fim. Hoje o humano chegou na Lua, a gente enviou equipamentos avançados, satélites, para desvendar os mistérios que há ao nosso redor. Ai, que chato, Dani. Calma, gente, confia e ouve até o fim. Para desvendar o universo. Enquanto os recursos estão se esgotando, a tecnologia ela avança, porque agora é urgente, é mais do que só uma descoberta. Teve um episódio que eu entrei nesse assunto de forma rasa, onde a gente foi se desenvolvendo, né? Não só a tecnologia, mas a engenharia, a medicina, etc. E nós temos mais tempo de vida, temos próteses, tratamentos para as coisas que antes a gente nem imaginava. O tempo foi passando.
E aí, a humanidade descobriu que se a gente lançasse os foguetes da Lua e não da Terra, seria mais fácil atingir o alcance que precisava para facilitar a viagem, para ir para outros planetas. E com base nessa intro, eu quero que você visualize o futuro. Estamos a 1.500 anos na frente, lá para 3.500 depois de Cristo. A nossa Lua hoje é a matriz de toda a descoberta. O maior poder político mora lá, que é a soberana. Tudo que sai da Terra passa por lá e vice-versa. O nosso protagonista é nascido em Marte. Nesses tempos atuais, a vida humana cresce em outro planeta com as proteções devidas, áreas com cúpulas de oxigênio, adaptações para viver na gravidade do lugar e tal. Ele tem 16 anos só e se chama John. Hoje as pessoas são separadas por classes, por cores, mas eu vou entrando nesse detalhe ao longo da história. O John, ele nasceu um vermelho, de origem pobre, emprego simples, num lugar tão insalubre que as pessoas simplesmente não viviam muito. Encontrar uma pessoa de 30 anos era praticamente ver um idoso, porque eles trabalhavam de forma excessiva na esperança de estarem fazendo isso como se fossem as primeiras pessoas a chegarem no planeta. Como se preparando para o futuro. Eles seriam um Marte. Era o que os guardas cor cinza diziam. Haviam pequenas premiações para os melhores funcionários, incentivos desses que a gente conhece bem, tipo ganhar um bombom do chefe na Páscoa, um bilhetinho no Dia da Mulher. Então, ele era um escavador do inferno, é assim que chamavam aqueles homens que escavavam Marte, para ter acesso ao que se encontra no subterrâneo. Ele extraía hélio 3, que, segundo o governo, era o combustível que ia purificar a atmosfera marciana. Então, esses homens trabalhavam com uma vestimenta protetora contra fogo e bem resistente para que as víboras não entrassem, para eles poderem trabalhar o dia inteiro. Como era o dia todo, eles não tinham como sair do buraco, ir no banheiro e voltar. Eles faziam as necessidades dentro da roupa mesmo. Então, era assim, eles já era uma coisa que eles ficavam confinados ali dentro. Imagina você trabalhar num buraco o dia inteiro, quente, com suor, com cheiro de xixi, com cheiro enfim, insalubre. E aí, quem escavasse mais, ganhava um prêmiozinho. Esse prêmio, ele dava umas vantagens, tinha acesso a uma comida um pouco melhor. Absurdo, né? Mas foca aqui, absurdo. O John, ele era muito bom no que ele fazia. E ele tava ok com a vida que ele tinha, com essa situação. Até porque ele não conhecia uma vida diferente, né? Ele era casado com a Ana, também novinha, melhor amiga de infância. Ela trabalhava com seda, produzia seda para fazer tecido. E ambos viviam aquela vida simples no subterrâneo de Marte, com a família e milhares de outras pessoas que estavam ali na missão de melhorar Marte para ser habitado no futuro. Então, essa era a vida dele. Ele voltou para casa hoje animadaço, porque ele sabia que ele tinha escavado mais, né? E que ia ganhar o acesso a uma comida melhor, ia ter, né? Tem umas regaliazinhas, entre aspas, né? Então era dia de comemoração. Ele terminou de trabalhar, foi para casa se limpar e foi pro evento com a esposa. Chegando lá, teve toda aquela cerimônia, aquela pataquada e tudo mais, só que o nome dele não foi pronunciado como o melhor escavador. E ele sentiu o peso da injustiça no peito, sem entender porque ele não tinha ganhado. E isso fez com que a Ana se sentisse muito frustrada, porque ele era muito bom e ele era direito e ele fazia tudo muito bem. Não era justo eles viverem daquela maneira. Eles não sabiam, mas eles eram escravos, porque eles trabalhavam para comer e a única fonte de comida era aquele sistema em que eles viviam e ganhavam o salário, né? Isso é análogo à escravidão. A Ana era completamente diferente do John. Ela era forte, ela era destemida. A Ana era a revolução. Mesmo sendo nova, ela sentia que aquilo ali não era o que eles deveriam receber. Então, quando ela vê que o John tá muito triste, ela puxa ele no evento, né? Puxa de lado e fala, olha, eu vou te levar em um lugar. Só que esse lugar que ela queria levar ele é um lugar proibido para vermelhos. Os vermelhos não tinham acesso. Ele ficou com medo, mas ele seguiu, né? A esposa dele, ele confia.
Eles foram andando, né, entrando nos túneis do subterrâneo de Marte, e eles chegaram. Chegando lá, ele viu a coisa mais linda que os olhos dele já viram na vida. Era um jardim. Era um jardim na superfície. Tinha luz, tinham árvores, pássaros, gramas. Ele não sabia o que era tudo aquilo. Aliás, ele sabia que existia, porque ele viu, né, na tela. Era exibido para eles como era o mundo no planeta Terra. E aí tinha as imagens da gente, né? E mostrava para eles, olha, é isso que a gente quer para o futuro. Mas ele nunca viu ou sentiu nada disso. Ele viu a luz do sol pela primeira vez e foi tudo um choque muito grande. Era tudo muito lindo. Eu vou tentar descrever a cena. Os vermelhos que viviam ali, todos eles eram ruivos. O jardim, então a Eo, ela tinha um cabelo comprido, ondulado, ruivo. Ele tinha um cabelo ruivo. O jardim tinha uma luz direta do sol e ele estava envolto numa cúpula muito grande de vidro reforçado. Ali dentro, ele viu as árvores altas, ele viu a grama verdinha, ele viu os pássaros voando, o lago, e a mente dele travou, porque ele passou a vida inteira ouvindo que eles estavam ali para fazer aquilo acontecer. Mas aconteceu e eles continuavam na mesma situação. A Ana segurou a mão dele e comentou sobre ele ser dedicado, resistente. Ela contou que ela tinha um sonho. E nele, as pessoas viviam bem, em segurança. Ela falou que ele deveria querer mais justiça, mais luta, e não só se conformar com o que eles tinham. A Ana era pura chama e ela tinha uma força na forma de ser e nas ideias dela. Ela comenta sobre a Revolução, uma história que pro John era balela, porque o pai dele morreu tentando, né? E nunca deu em nada. O pai dele morreu aos 25 anos enforcado, porque ele tentou fazer parte da Revolução. Então, pro John era uma coisa assim, nada a ver. Não adianta nem tentar. Mas não é porque um não consegue que a luta deve parar, né? A Ana pediu para ele despertar, para ele ver além, e ele ficou em negação. Depois de insistir, ela desistiu. Porque ela falou, não, esse não é o momento, deixa pra lá. Aos poucos, ele deve entender. E mudou de assunto. Ela meio que deu a isca para ver até onde ele ia. Eles passaram a noite ali. Ela deu uma flor de amarantos para ele, que estava no jardim. E eles transaram ali naquele gramado. Depois de umas horas, eles acordaram assustados porque eles tinham sido descobertos por 2 guardas. E eles iam ser punidos porque eles entraram no lugar proibido para a classe deles. Eles sabem de algumas cores, tá? Eles não são completamente ignorantes. Eles sabem que existe a separação por cores. Eles sabem que os guardas e militares são cinzas. E eles sabem que eles são governados por ouros. Nesse dia da punição, que era o dia seguinte, né, daquela premiação, o arquigovernador foi chamado para esse evento. E eles seriam chicoteados na TV para que os outros aprendessem a lição. Tudo foi armado e primeiro levaram o John, que aguentou tudo calado, né? Aguentou todas as chicotadas. Mas na vez da Ana, quando ela ajoelhou para ser chicoteada, ela começou a cantar uma canção. Uma música muito antiga de resistência. Uma música de luta e esperança. E enquanto ela estava sendo açoitada pelo cara, ela cantava e ela cantava alto. O arquigovernador tomou aquilo como um insulto. Xingou ela, e o John ficou pensando, né, não canta, você vai enfurecer eles, e ele ficou com medo por ela, né. E aí o arquigovernador simplesmente fala, enforquem ela. Tá aí uma parte que eu ainda não contei. Em Marte, a gravidade é de 3,71 metros por segundo ao quadrado, que é 1/3 da gravidade da Terra. Então, assim, as pessoas meio que dão aquela flutuadinha. A gente é muito leve. Então, quando alguém é enforcado, um familiar tem que abraçar as pernas do enforcado para fazer peso e ele quebrar o pescoço. Pesado, né? Porra, pra caralho. Pesado pra caralho. Voltando. O arquigovernador declarou, né, a sentença e o John ficou desesperado, gritando para ir no lugar dela.
gritando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus não, né? Porque eles não acreditavam em Deus. Mas ele gritava, não, me coloca no lugar dela, eu vou no lugar dela. Colocaram ela no palanque de enforcamento. Ela se despediu da irmã dela, falando algo no ouvido, mas o John não sabia o que era. E depois ela olhou pra frente, olhou pra ele e disse em voz alta, levante-se, viva por mais. E ali, ele foi até ela e deu o último abraço, o abraço da morte. O mundo dele acabou ali. Tudo era muito injusto. Ele perdeu a mulher da vida dele só porque ela cantou. Só porque ela mostrou um jardim, só porque eles queriam um mínimo de decência. E aí, como esses vermelhos viviam em túneis e escavações, sem poder chegar à superfície, eles não podiam enterrar os seus mortos. Os corpos eles eram levados e se alguém tentasse enterrar, era pena de morte. As pessoas que assistiram ao evento dispersaram, tristes, e o corpo dela ficou lá pendurado. A noite chegou e ela continuava lá, então o John decidiu tirar ela na madrugada e enterrar no mesmo lugar onde eles tiveram a última noite, no jardim. No caminho, o tio dele vê o que ele tá fazendo, né? Meio óbvio. E alerta que ele vai ser morto em seguida. Tenta convencer ele de fazer diferente, porque o tio dele viu, né? O pai dele morrer. O tio dele viu uma pessoa que ele amava sendo, entre aspas, imprudente. A imprudência, né? É um suicídio, praticamente. Mas não tinha argumento que fizesse o John mudar de ideia. Ele tira a Ana, que estava pendurada, coloca ela no colo e vai em direção à saída. As companheiras de trabalho dela formam uma linha para se despedirem dela enquanto ele passa. E todos eles choram e alisam os braços dela. É muito triste. Quando eu soube essa parte da história, eu chorei horrores. Sou essa pessoa. Eu choro com histórias. E ele enterra ela. Ele é levado. Ele é condenado. E quando ele tá lá, pendurado, com a corda no pescoço, o tio dele vem e abraça ele pra morte. Esse é o fim de John. A mente dele vai pra Ana e só na Ana. Que isso? Eu morri? Onde eu tô? Um homem aparece e pede pra ele se acalmar. Ele se apresenta como bailarino e diz que ele não tá morto. Ele só foi resgatado por uma causa maior. Aqui eu quero que vocês sintam o que eu senti quando eu soube dessa história. O bailarino é integrante de um grupo rebelde em busca de revolução. Ele fazia parte dos filhos de Ares. Tudo era muito novo para o John e ele não entendia o que estava acontecendo, como ele não morreu. Eu vou te explicar. Isso disse o bailarino. Os seres humanos foram trazidos para Marte na intenção de criar um mundo habitável, sempre com essa história de que vocês são pioneiros e que é em prol de algo maior, mas eu quero te mostrar a realidade. Você não morreu porque o seu tio não te puxou com força suficiente para morrer. Ares quer você. O vídeo da Ana foi exibido no universo como uma punição, mas a gente hackeou o sinal e transmitimos com o som original. A canção de Ana se espalhou pelo universo e a voz dela é a nossa dor. Se ela confiou em você, Ares confia em você. Caralho, forte, hein? Porra, forte. Mas o John fica naquela de, eu não sou o que ela esperava. Eu não sou forte, meu pai morreu tentando, não deu certo, eu não sei se eu sou capaz. E o bailarino diz que eles veem algo nele promissor. Chega uma mulher na sala chamada Dora, que também faz parte dos filhos de Ares, e os três juntos entram em um elevador para mostrar para o John a superfície. Chegando lá, mais uma vez a mente dele se surpreende com o que os olhos veem. Ali naquela janela, ele vê a civilização de Marte com prédios altos, carros voadores, alta tecnologia, pessoas indo e vindo do trabalho usando gravebotas. É nítida, diferente das cores na superfície. Mas como? Como pode isso? A gente trabalha para que isso aconteça e já está acontecendo. Por quê? Como? John, na verdade, os humanos vieram para Marte há mais de 700 anos atrás. Quando a sociedade da Lua descobriu o poder que tinha de ser o local principal das explorações, eles exigiram o poder e entraram em guerra com os que viviam na Terra. Só que eles tinham muito mais recursos e tecnologia e acabaram vencendo.
Os líderes mundiais caíram ao longo das décadas e décadas e décadas de luta e o último líder vivo era indiano, mas teve seu fim. Ai, olha, a que ponto chegamos, hein? Ali eles eram escravos, vivendo em buracos. Até os vermelhos que viviam na superfície viviam melhor que eles. Eles eram baixos vermelhos. E os altos vermelhos executavam serviços como limpeza, construção. Ou seja, eles eram o baixo do baixo. Eles eram pior do que os últimos. Eles chamaram um entalhador, que seria como um cirurgião plástico. E aqui ressalto que a tecnologia está muito à frente do que a gente tem hoje. Os ouros, eles são super-humanos. São superiores em tudo comparado aos demais. Cada cor seria como uma classe social de hoje. Então, o acesso a essas tecnologias é em base com quanto a gente pode pagar, né? Pois com eles era com base na classe. Os azuis eram os estudiosos, os pensadores, os matemáticos, programadores. Os rosas eram usados por prazer, eles eram castrados na fase adulta e existiam para serem bonitos, e como garotos e garotas de programa, para satisfazer as classes mais altas. Os cinzas, como eu falei, eram os militares, os policiais, os carrascos. Os obsidianos eram os guerreiros de força maior e por aí vai. A meta agora era transformar o John em um ouro para que ele entrasse no mundo dos ouros e implodisse o sistema. Arriscado. Mas ele não era o único a tentar não, tá? Antes dele vieram outros que passaram por esse processo e até o momento ninguém conseguiu. Eles queriam que o John, 16 anos, entrasse no instituto e saísse de lá com alta reputação para ser chamado, para ser líder de alguma frota importante, para ter acesso a esses locais. Os filhos de Ares precisariam desse acesso. Facilitaria na revolução. O John era ruivo, magro, sem estudo, sem cultura. Cultura era algo que ele nunca nem ouviu falar. Então, o trabalho ia ser longo. O entalhador precisou raspar a cabeça dele e fazer aquele implante de fios loiros para ele ser um ouro. O entalhador fez com que o corpo dele ficasse mais forte com o uso avançado da medicina. Ele ficou mais alto, os ossos foram fortalecidos e até implantaram o chip que os ouros tinham para se identificarem, para não ter intruso no meio. A Dora e o bailarino, eles davam aulas de luta e cultura para ele. Ele passou a conhecer e reconhecer Mozart, Chopin, Da Vinci, as esculturas, a história da humanidade, e foi muito tempo de estudo e evolução, de verdade. É assim, tudo que eu tô contando aqui pra vocês, eu tô tirando da minha memória, sem consulta, então pode ser que o tempo não esteja exato, tá? Eu não vou falar, ele ficou 1 ano. Eu sei o tempo do instituto exato, aí eu consigo falar pra vocês. Mas eles ficaram muito tempo nessa fase de estudos. Criaram uma história para ele, hackearam o sistema e incluíram a família Al-Andrômedos, que seria a suposta família dele. E nessa família, ele era um ouro mediano, eles não tinham tanto dinheiro. E eles viviam num asteroide. Os pais sofreram um acidente, deixando ele órfão, porque ninguém poderia saber muito sobre a família dele. Então tinha que ser alguma coisa muito vaga. Inscreveram ele no instituto quando viram que ele estava preparado. E em todo o tempo ele pensou na Ana. Porque ele estava fazendo isso para ela e por ela, né? O que é o instituto? É tipo Hogwarts, só que sem magia. Com alta tecnologia e sobrevivência na selva. O instituto, ele serve para peneirar os ouros que realmente valem a pena viver. Os mais fortes, os líderes, os inteligentes. E eles foram separados em 12 casas para viverem numa floresta onde só acabaria quando uma casa dominasse todas as outras e o líder dessa casa seria o Primus. Agora imagina aí, um monte de adolescente que nasceu se sentindo superior a tudo e todos, jogados numa floresta onde eles tinham que caçar para viver e ainda decidir um líder, onde todos querem ser, né? Para conquistar outras casas, doideira, né? Antes deles irem para essa floresta, teve um jantar de boas-vindas. Na primeira prova, o John tirou 99 de 100, então ele já se destacava ali. E a nota aparecia para todo mundo conseguia ver. Teve todo esse evento, né, de boas-vindas, com mesas largas da Casa Marte, Casa Plutão, Casa Vênus. E ali ele conheceu algum dos companheiros de escola.
Tinha na mesa jovens de família que ele estudou, inclusive o neto da soberana, a dona da porra toda, tava na frente dele, mas todo mirradinha, coitadinho. Tinha 2 filhos também da família Begona, que era inimiga do arquigovernador, agora inimigo dele também, né? Enfim, tinha muita gente. O cara estava fazendo as apresentações e comentou que as provas se iniciariam no dia seguinte e que todos poderiam aproveitar o banquete, que a noite ia ser maravilhosa para eles se conhecerem, blá, 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 blá. Nessa madrugada, ele foi acordado com um saco na cabeça. Tiraram ele da cama, tiraram as roupas dele. Os ouros, eles não tinham vergonha da nudez, era muito comum, tá? Eles não tinham esse tabu. Bateram nele, jogaram ele numa sala. Ele não entendeu o que estava acontecendo, mas quando ele tirou o saco da cabeça, tinha um menino na sala. Era o filho mais novo dos Begona, inimigos do arquigovernador. Eles se olharam assustados, sem entender, e uma voz saiu das caixas de som dizendo que essa era a primeira prova. E só um sairia dessa sala para seguir no instituto. Só quem saísse vivo. O John olhou para aquele menino fraco e sentiu muita tristeza, porque ele jamais deixaria alguém ganhar dele, porque a meta dele era muito maior. E ele não queria matar o menino, né? O menino começou a implorar pela própria vida, mas o John teve que bater e enforcar ele até a morte. Ele saiu dali devastado. Primeira vida que ele tirou. E tudo aquilo era muito errado, os ouros eram cruéis. Como o instituto era assim há séculos. Fazia sentido para ter apenas os ouros de maior estima e capacidade, mas e o coração, e o sentimento, o amor? Depois de lavado e vestido, ele volta para o salão. E as pessoas vão entrando arrasadas, tremendo, assustadas. Ele senta no lugar dele na mesa e os outros jovens chegam para conversar com ele. Todos passaram pela mesma fase. E alguns levavam de forma leviana, como se fosse só para peneirar os fracos mesmo, sem empatia. O Caio, o filho maior dos Begona, chega para consolar ele e dizer que infelizmente isso acontece, que não foi culpa dele, até porque ninguém sabe com quem o outro fez a primeira prova. O John, ele pensa em como ele vai manter esse segredo para sempre, para que o Caio não descubra que o assassino do irmão foi ele. Quando todos os lugares são ocupados e o Caio vê que o irmão dele não voltou, ele chora. A primeira missão agora, jogados na floresta, era criar uma espécie de sistema para que eles comessem. Cada casa tinha um castelo em ruína para viver e eles ganhavam alguns itens dos inspetores. Era um inspetor para cada casa. O John tinha um equipamento parecido com um isqueiro. Então ele tinha o fogo. Porra, ele tinha um puta item. Ele ganhou enquanto eles batalhavam, né, entre eles tinham que conquistar as coisas. Numa dessas batalhinhas deles ali, ele conquistou uma espécie de lâmina torta. E ele passou a usar essa lâmina, mesmo ela sendo torta, em todos os conflitos. E virou a marca dele, virou uma marca própria. Mas em quem que ele podia confiar? Ele não contou para todos que ele tinha aquela ferramenta para fazer fogo. Ele, coincidentemente, caiu na Casa Marte, e lá tinham alguns que eram, assim, cruéis. Achavam que matar resolvia tudo. E sim, se fosse uma batalha ou uma conquista, eles realmente podiam matar. Os controladores do instituto cuidavam dos feridos e devolviam para a floresta. Eles evitavam que alguém morresse, mas se alguém morresse era, assim, consequência. Então tudo isso era muito próximo da realidade de viver na selva mesmo. Essa parte do instituto tem muitos detalhes. Eu vou ressaltar os mais importantes, mas é muito longa essa parte. Logo de início, a Casa Marte rachou no meio, porque uma parte deles queria saquear as outras casas. Eles passaram a roubar e estuprar outros ouros. Isso é coisa de bárbaro, e não de um líder. O John, ele tinha uma mentalidade diferente. Ele era superior ao ouro. Ele começou a ser admirado pelas pessoas que estavam no entorno dele, só que ainda eram poucas pessoas. Ele ficou conhecido como o ceifeiro, porque a arma dele parecia a porra da arma do ceifeiro. Não sei como é que chama aquilo. Ceifa? E dali em diante, ele passou a criar a própria história.
mas não de maneira mentirosa, mas com base no senso de justiça que ele foi criando, sabe? Antes ele se via como um fraco, mas depois desse estudo, depois de conversas com pessoas que eram revolucionárias, ele passou a ter uma visão diferente e a abrir mão da vida dele para realmente viver em prol de algo melhor. A luta dele nunca foi contra as cores acima do vermelho, que eram muitas, né? A luta dele era contra o sistema, era contra os ouros. Então, ali, pela meta, ele precisava que os ouros se destruíssem. Então, ele segue vivendo na floresta com os aliados que ele encontra, né, ao longo do caminho. Cada um com as suas personalidades diferentes e ele foi conhecendo os ouros também, as partes positivas, porque até então era só parte negativa, todos eram desumanos. E não é assim. Eram adolescentes, né? Ele conhece uma moça chamada Chevette, vou chamar de Chevette, que era um apelido que ele deu pra ela, que ele conheceu na época que ele estava fazendo as provas de instituto, antes de começar. Só que ela era de outra casa. Ele conheceu um rapaz que era muito diferente de um ouro. Ele era menor, ele era um tamanho de um humano normal. Ele era magro, ele era feio. E o ouro não era feio. Então, assim, ele foi juntando essas pessoas e foi criando uma história muito forte, que eu quero muito contar pra você. Mas eu tô pensando se eu conto em outro episódio, porque se eu for contar a história inteira, seria um episódio de, sei lá, 8 horas. Tá curiosa? Tá curiosa? Gostasse? Essa história é de um livro que eu tô lendo. Eu tô no final do 2º livro. A saga se chama Fúria Vermelha, do Percy Brown. E é, assim, sensacional. Esse ano eu já li o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas esse tá me envolvendo muito mais. Que o Guia do Mochileiro das Galáxias é, assim, é essencial, né? Pra quem gosta de livros de fantasia, pra quem gosta de livros futurísticos. Então, eu super recomendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. E, assim, é muita informação. Você tem que ler concentrado. Eu adoro ler junto com o Lucas, porque aí depois a gente vai rebatendo. E esse da Fúria Vermelha, por que eu tô gravando o episódio dele? Porque quando eu li, esse livro era tão forte. É isso que eu contei pra vocês nesses episódios do podcast de hoje. São nem 40% do livro. Real. A parte do instituto tem muito detalhe, muito nome, muitas coisas acontecendo. Você vive no instituto com eles. E o instituto dura 1 ano. E eu quero muito contar o resto. Assim, eu conto pro Lucas, ele adora. Eu conto pro Vinícius, ele fica doido, ele adora. É assim, muito bom. 10 de 10, super recomendo. Eu recomendo esse livro pra todo mundo que eu vejo. Mudei o nome dos personagens pra também, né, não ficar muito óbvio. E eu espero que vocês tenham gostado. Porra, eu gostei pra caralho. Confesso que eu gosto muito. Tentei contar daquela maneira envolvente. E conforme eu fui escrevendo com a playlist tocando. Ai, nossa, sensacional. Porque nas partes tensas ficava... Ai. Enfim, espero que você tenha gostado. Eu adoro esse formato de episódio. Acho muito gostoso compartilhar uma história, seja ela qual for. A primeira eu compartilhei um filme e agora um livro. Pois eu penso na próxima. Eu vou contar minha novela pra vocês. Vou falar aqui, gente, vai na fé, graças a Deus. Mas, de novo, gostaram, né? Espero que sim. Se não gostou, so sorry. Eu queria agradecer pra você que ouviu até aqui. Se tá ouvindo até aqui, já me deixa muito feliz. Real. Espero ter te entretido. Espero que a história tenha sido muito boa pra você. E essa é a meta do meu episódio, né? Trazer entretenimento, reflexão, nananana. Quero agradecer a todo mundo que me apoia e me ajuda, me dá ideia, e escuta e compartilha. Eu fico muito feliz. Eu ainda quero fazer um episódio de histórias que me mandam, né? Mas ainda não recebi nenhuma. Mas enfim, por hoje é isso. Isso é tudo, pessoal. Gostasse?
Curte, compartilha com os amigos, deixa 5 estrelinhas aqui no Spotify. Não esquece, hein? Boca a boca. Conversa. Fala, olha, você não sabe o que eu estou escutando. Boca a boca. Dá 5 estrelinhas no Spotify, me segue se você quiser seguir o que tocar no seu coração. Quer compartilhar algo aqui? Pode me mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto pra vocês. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa, Dani Lisboa nas redes sociais. Um ótimo resto de dia e até a próxima!